Olá, vamos trabalhar aqui 10 questõezinhas que trata de tipos de texto. Há questões que caíram na prova da Fundação Getúlio Vargas, as mais recentes, todas de 2024. Todas de 2024. Questões interessantíssimas. Vamos ver. Questão de número 1. Questão de número 1. Assinale a frase que não exemplifica um texto injuntivo. Primeira coisa, a gente tem que aprender a interpretar a questão. Ele pediu aqui não exemplifica um texto injuntivo. Então, aqui todas caracterizam um texto injuntivo, menos uma. Menos uma. Vamos lá. As características. Quando ouvir falar bem de um amigo, conte isso a ele. Conte. Está dando ideia de ordem, né? Verbos no imperativo, uma das características do texto injuntivo. Então, o texto injuntivo tem a intenção de orientar, aconselhar, dar instruções, tá? Sobre como realizar uma determinada ação. Então, injuntivo. Nunca ajude, não ajude, aqui é negativo, né? Uma criança a fazer a sua tarefa enquanto ela sentir que pode ser bem-sucedida sozinha. Se não puder abraçar, guarde-as em seu coração. Então tem uma ordemzinha aqui, né? Uma sugestão aqui. Faço plástica, faço, tá? Só no corpo. Meu rosto já é lindo por natureza. É uma formação pessoal que expressa uma opinião, tá, sobre o comportamento de fazer plástica no corpo. Mas não orienta, não instrui, tá, a fazer algo, tá? Não se configura num texto injuntivo, certo? Não se configura num texto injuntivo, por enquanto, a letra D. Trate, trate. Verbo no imperativo, né? Seus amigos, como se você faz com seus quadros. Coloque-os, ó, uma ordem de novo, texto injuntivo, em seu lugar mais iluminado. Em seu lugar mais iluminado. Então, essa questãozinha aqui, tá? Questãozinha aqui, letra D. Tranquilo essa, né? Próxima questãozinha. Próxima questãozinha. Tá? Assinale a opção que apresenta o texto que deve ser classificado como descritivo. Descritivo. Então, vamos lá. A gente tem que ver o que ele está pedindo. Ele quer um texto descritivo. Beleza? Então, a escola de samba entrou, olha só, verbo no passado, pretérito perfeito, passou adiante dos jurados. E quando saiu, todo verbo no passado, né? Da zona de dispersão, dava a impressão de ter certeza da vitória, tá? Na sequência, uma sequência de eventos, é a impressão deixada pela escola de samba, tá? Presença de verbos no passado, entrar, passar, sair. Então, não é a letra A. Não é a letra A. Vamos para a próxima. Os jurados estavam sentados numa espécie de plataforma que se debruçava sobre a passarela do desfile, mostrando sempre muita atenção ao que se desenrolava à sua frente. Então, detalhe a posição dos jurados e a forma como eles observam o desfile, certo? Então, eles estavam sentados, tá? Estavam sentados, tá detalhando, sobre a passarela, mostrando sempre muita atenção que se desenrolava. Então, essa questãozinha aqui já se destacou aqui, né? Letra B. A C é um texto expositivo, né? Informações sobre explicações. Olha só, as escolas de samba continuam sendo uma grande atração do carnaval. É a razão principal da presença de turistas na cidade do Rio. Tá? Informações e explicações sobre a importância das escolas de samba, tá certo? Então, um texto expositivo esse aqui. Então, a primeira é uma narração. A primeira é uma narração.
Certinho? O terceiro é um texto expositivo. Tá? Ele quer um texto descritivo. Quarta, o mestre Sala exibiu toda a sua categoria de sambista, fez os cumprimentos necessários aos jurados, agradeceu os aplausos do público e continuou sua caminhada, tá certo? Vamos ver algumas características aqui. Exibiu, tá certo? Exibiu. Fez, agradeceu, tá? Continuou. Tá? São verbos de ação, tá? Nas ações, tá? Do mestre de escola ou do texto narrativo. Então, letra D também não é. A bateria de uma escola de samba é a atração à parte, atraindo o interesse do público em geral, já que ela se encarrega de dar o ritmo necessário ao samba. Aqui, então, explica a importância de uma bateria de escola de samba. Então, o texto aqui vai ser expositivo. Então, essa questãozinha aqui, a segunda, estamos fazendo letra B. Vamos mais uma? Vamos para mais uma questãozinha. Tá. Não, no sistema é a 5, tá? Mas a gente vai fazer aqui a nossa terceira, né? Assinale a frase que apresenta um modo de organização discursiva diferente do injuntivo. Então, ela não é um texto injuntivo, tá? Ela não é um texto injuntivo. Então, ele quer o diferente, tá certo? Diferente. Então, vamos lá. Viva como se estivesse que morrer, como um mártir hoje. Viva. Não está dando ideia de ordem? Está dando uma ideia de ordem, né? Então, instrução, conselho, quando a gente usa o verbo viva. Tá? Viva rápido, morra jovem, seja um cadáver bonito. Viva, seja, morra. Tá certo? Então, ele está dando uma orientação, né? Não uma ordem. Tá certo? Ele está dando uma orientação. Se quem não fica velho não morre moço. Tá? Não dá instrução, nem orientação direta, mas sim apresenta uma reflexão de uma afirmação sobre a morte. Tá? Portanto, ela não é injuntiva, né? Letra C. Vamos ver a próxima. Não desejar a mulher do próximo. Isso aqui é um mandamento, né? Mandamento bíblico. Não desejar a mulher do próximo. É um dos 10 mandamentos de Moisés, né? Então, aqui é injuntivo, aqui é ordem, tá? Quem tem conhecimentos religiosos, né? Sabe, isso aqui é um mandamento, tem que ser cumprido. E a FGV gosta de trazer questõezinhas assim, sobre textos injuntivos, com mandamentos, com os 10 mandamentos e outras ordens bíblicas, tá? Renove sua vida, tá? Dizem os velhos mitos e o universo será seu. Então, a ordem dos velhos mitos, né? Então, aqui também é injuntivo. A questãozinha que não se encaixa como texto injuntivo, questãozinha que não se encaixa como texto injuntivo, tá? Letra C. Declara um fato e não direciona a ação. Certinho? Então, essa D aqui, tá? Dá uma ordem clara, né? Instruindo sobre um comportamento. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima questãozinha. Tá? Ela fala o seguinte: observando-se pela janela, tá? Observando-se pela janela, do lado de fora, tá certo? A cozinha parecia desorganizada e suja. Do lado de dentro, no entanto, a sensação de aconchego estava presente. As xícaras fumegantes sobre a mesa aumentavam o desejo de todos os
excursionista, tá certo? De todos os excursionistas. Então, ele quer... Qual é o tipo, tá? Qual é o tipo de descrição nesse texto? Qual é o tipo de descrição nesse texto? Da cinematográfica, o objeto é descrito imóvel. Na cinematográfica, é móvel, tá certo? E o observador é imóvel, tá certo? Isso cria um efeito parecido com uma câmera fixa, para que observa um cenário, está em movimento, capturando as mudanças, está captando as mudanças ao redor. Descrição cronográfica, esse tipo de descrição se preocupa em marcar uma época, um tempo determinado. A descrição pictórica, tá? Tanto o objeto da descrição quanto o observador estão imóveis. A descrição topográfica. A descrição topográfica, tá? O objeto está imóvel, aí o observador em movimento. E a descrição dinâmica, tá? Tanto o objeto quanto o observador estão em movimento, tá? Vamos lá, alternativas. Então, o que eu falei, qual que se encaixa melhor? Descrição topográfica, em que o objeto está imóvel e o observador em movimento, tá? Por quê? Olha só, observando pela janela do lado de fora. Então, o observador está fora. A cozinha parecia desorganizada e suja. Então, a cozinha, que é o objeto, está imóvel, tá? No entanto, a sensação de aconchego estava presente. Então, letra D, tá certo? Letra D. A próxima questãozinha. FGV, prova de 2024, tá? Assembleia Legislativa de Santa Catarina, analista legislativo, tá? Que é um cargo de nível superior. Analista, todos os cargos de analista são cargos de nível superior, certinho? Todos os cargos de analista são cargos de nível superior. Então, ele quer um texto injuntivo, que é um texto injuntivo aqui. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Um breve comentário sobre um fruto ser fruto de uma longa deliberação. Não, né? Não tem nada a ver. A palavra é do tempo, o silêncio da eternidade. Um investigador que tem todas as respostas sequer entende as questões. Se sua mãe não é aberta, feche a boca também. Tá certo? O segredo é o primeiro assunto essencial dos negócios. Então, qual delas que tem uma ordem? Qual dessas alternativas que tem uma ordem? Então, feche a boca, tá certo? Está dando uma ordem. Está dando uma ordem. Na letra D. Na letra D, está dando uma ordem. Vamos para a próxima. Ela fala o seguinte: assinale a afirmação que não se coaduna com o modo narrativo da organização discursiva. Então, ele quer o seguinte: não é narrativo. O texto que não é narrativo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. A informação que não se trata de um texto narrativo. Uma narrativa envolve ações, acontecimentos, sucessão cronológica, exatamente no passado, com uma sucessão cronológica. Então, essa aqui está ok. Essa aqui está ok. O narrador de um texto pode ser basicamente o observador dos fatos, ou participar deles como personagem. Então, ele é um observador, ele é onisciente. Ele é participante, ele é onipresente. Tá? Então, esse aqui também está correto. Esse itemzinho aqui está correto. Os temas de uma narração podem ser bastante variados, gerando narrativas históricas, ficcionais, policiais de mistério, ficção científica,
entre outras. Perfeito. Certo? Perfeito. O tempo verbal básico na narrativa é o tempo normal básico da narrativa é o pretérito imperfeito do indicativo, podendo também ser tratado o presente do indicativo. Vamos prestar atenção aqui. Vamos prestar atenção aqui. Tá? O pretérito perfeito, tá? Os termos verbais usados em uma narrativa são pretérito perfeito e o mais do que perfeito. Certinho? E o mais do que perfeito. O perfeito exprime um fato que aconteceu no passado e foi concluído. Tá? Ou seja, passou. É um fato concluído. Então, João amou Maria, que amou José, que amou Teresa, que amou Raimundo, tá? Que amou Lili, que não amou ninguém. Um exemplo do pretérito perfeito. Fiz o convite a Manuel, porém ele não aceitou. Agora, o pretérito imperfeito, uma ação que ocorreu no passado, porém não ficou concluída, apresentando, portanto, aspecto durativo. Tá? Eu sempre uso assim, antigamente, certinho? João amava Maria, que amava José, que amava Teresa. Então, antigamente, João amava Maria, antigamente, amava José. Certinho? O pretérito mais do que perfeito, tá? Expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Tá certo? E tem a marca durar. Ra. Então, amara, bebera, comerá. Certinho? Então, é como se tivesse finalizado duas vezes, tá certo? Então, o tempo verbal básico da narrativa é o pretérito imperfeito indicativo. Ok, tá? Presente indicativo, não, tá certo? Então, letra A, D. Bem bacaninha. Letra E. Os verbos, advérbios e conjunções temporais desempenham papel crucial, tá, no texto narrativo. Então, o verbo a gente viu todo o texto aqui, né? Todo o texto aqui, que o verbo é importante. Advérbio, tá certo? E conjunções de tempo. Geralmente o tempo passado. Tá certinho? Tempo passado. Então, essa questãozinha, letra D. Próxima. Nas opções abaixo, há a indicação de um tipo de texto, tá? Suas marcas essenciais e exemplos desses textos. A opção em que os exemplos de textos citados correspondem ao tipo inicialmente citado, tá certo? Então, olha só, letra A. Injuntivo, indicação de ordens ou conselhos. Ele quer a correta? Ele quer a correta, então isso aqui mesmo, né? Então já é logo a letra A. Tá? Uma receita de bolo é uma sugestão. Você pode até mudar, pode até mudar um ingrediente, uma receita de médico. Aí não, aí você tem que cumprir, você tem que fazer o que ele está pedindo, tá certo? Então, esse é prescritivo, né? Então, texto injuntivo como receitas, realmente tem a função de indicar ordens ou conselhos sobre como realizar a tarefa. Letra B. Explicativo. Fazer compreender algo. Um romance policial. Certinho? Até o pedaço está ok. Romance policial é um texto narrativo e não explicativo. Então, isso aqui é um texto narrativo. Certo? Argumentativo, defesa ou ataque a uma ideia. Certinho? Está ok. Mas ele falou que um exemplo é um texto de horóscopo. Tá certo? Não se encaixa nessa categoria, pois geralmente apresenta uma argumentação estruturada. Tá certo? Como é que se faz horóscopo? Vai copiando um do outro, né? Isso é uma brincadeira. Descritivo, descrição de objetos distintos. Tá? Publicidade de um produto. Não, né, gente? Publicidade utiliza descrições para atrair os consumidores. Então, aqui seria uma descrição. Narrativo, relato de fatos de ordem cronológica. Sim, exatamente. E ele fala aqui em comentário
jornalístico, tá? Então, o conto jornalístico ele é mais analítico, opinativo, tá? Não se encaixa, tá? Como um texto é um texto injuntivo. Então, letra A mesmo, né? Então, vocês percebem que a gente faz a questãozinha e trabalha as outras alternativas até para eliminar, tá certo? Não acredite muito na letra A, nas questões da Fundação Getúlio Vargas. Às vezes tem pegadinha. A próxima questãozinha, tá? A próxima questãozinha é: observe o seguinte texto narrativo. A Fundação Getúlio Vargas, tá? Câmara Municipal de São Paulo, cargo consultor legislativo de contabilidade. Seguia caminhando lado da menina, mas sua mente estava ocupada com o problema da ponte, que agora lhe parecia com toda a clareza e precisão, como quando a lente da câmera estava bem focada. Assinale a afirmação abaixo a respeito do gênero narrativo. A que pertence o fragmento textual que mostra erro. Olha só, que bacaninha essa aqui. Ele quer a errada, tá certo? Ele quer a errada. Vamos lá. Na narrativa histórica, predomina a função referencial da linguagem. Ele quer a errada, né, pessoal? Então, está correta. Tá? A função referencial é importante para transmitir informações de eventos e contextos históricos. Então, aqui, se é referencial e passa uma informação, ela está correta. Ela está correta. Vamos lá, próxima. B. O narrador possui diversos graus de restrição na informação que possui. Tá? Está correta também. Pode ter diferentes níveis de conhecimento sobre os eventos e personagens, podendo ser onisciente ou restrito. Então, essa aqui também está correta. Na narrativa não pode estar presente o diálogo, que é próprio do gênero teatral. Não, o diálogo ele é muito importante, pessoal. Tá certo? O diálogo ele é muito importante. Então, quando eu falo que não pode ter, eu estou mentindo. Tá certo? Pode ser utilizado para desenvolver personagens, avançar a trama. Então, a narrativa pode ser incluir diálogos, ao contrário do que você fala nessa afirmação aqui. Então, temos a letra C, lembrando que ele pede a errada. E uma marca do diálogo, 2 pontos, depois travessão. Maria disse, 2 pontos. Travessão, estou cansada. Então, uma marca do texto narrativo. A narrativa pode misturar ficção e realidade? Claro, pode misturar. Um relato inclui ações e acontecimentos de ordem cronológica? Sim. A gente falou muitas vezes aqui nessa aula de hoje, tá? Ordem cronológica, os verbos no pretérito, tá certo? Verbos no pretérito. Pode ser perfeito, pode ser imperfeito e pode ser mais do que perfeito, certinho? Pode ser mais do que perfeito. João Carneiro, tá certo? João Carneiro nasceu em 1910, em Vila Nova, Portugal, uma pequena cidade onde seu pai possuía uma carpintaria de pequena importância, a qual pretendia deixar como herança ao filho único. Mas as disposições que ele manifestou prematuramente para estudos modificaram as expectativas paternas. As expectativas paternas. Tá? Sobre esse segmento, é correto afirmar que se trata de um texto. Tá? Então, vamos lá. Narrativo com narrador onisciente, perfeito. Tá? Narrativo que conta uma história, temos aqui características, né? Verbos do passado, né? Pretérito perfeito, tá? Possuía, pretendia, e narrador onisciente. O que é onisciente? Aquele que não está presente no texto. Quando está presente, o narrador é onipresente, tá certo? Então,
Quando fala das expectativas do pai, tá? Ele caracteriza como um narrador onisciente, letra A. Vamos para a última aqui, nossa última questãozinha. No trançado da história, o que interessa, afinal, é o resultado. Tá? O fim acaba sempre justificando os meios, desde que não esteja demasiado longe em sacrifícios e tempo do início. Milor Fernandes. Sobre a estruturação desse pequeno texto, é correto afirmar que se trata de então, desse pequeno texto, tá? Se trata de vamos lá. A citação de Milor Fernandes apresenta uma reflexão sobre a relação entre meios e fins na história, sugerindo que, em última análise, o que importa é o resultado alcançado, desde que os sacrifícios e o tempo despendido não sejam excessivos em relação ao início do, do processo. Tá? Sobre a estruturação desse pequeno texto, é correto afirmar que se trata de um texto argumentativo. Tá? Isso se deve ao fato que o autor expressa uma opinião e apresenta a ideia central, que pode ser discutida e analisada. Tá? Se quem está lendo vai aceitar ou não, a ideia de quem escreve é convencer. Sugere uma posição sobre a moralidade e a ética dos meios utilizados para alcançar um fim, tá? Que é caracterizado, que buscam os textos, né, dissertativos, persuadir ou provocar, pelo menos, tá, uma reflexão no leitor. Além disso, o texto, tá, é conciso e direto, utiliza uma linguagem clara e acessível, tá, que facilita a compreensão da mensagem que quem escreve tenta passar. Então, essa questãozinha vai ser que letra? Tá? Letra B, né, pessoal? Letra B, argumentativo, em que a tese inicial está sujeita a uma condição. Então, trouxemos aqui 10 questõezinhas de tipos da Fundação Getúlio Vargas. E detalhe, Getúlio Vargas, numa prova de 10 questões, pode colocar 2 questões desse assunto aqui. Então, vamos ler, resolver questões. Lá no site da banca tem todas as provas anteriores. Peguem as provas dos 2 últimos anos, são as que mais interessam. É isso aí.